ordem dos processos e processos da competência originária dos tribunais. Disposições gerais. O Código de Processo Civil de 2015, ao reforçar movimento já sentido nas reformas do Código revogado, fortaleceu o papel e a importância da jurisprudência dos tribunais. Além disso, procurou também aproximar a realidade jurisprudencial pátria do sistema costumeiro, common law, ao elencar dispositivos que pregam respeito a precedentes. Ainda que esse último intento não tenha logrado êxito total, como bem reconhece José Maria Rosa Tessiner, Precedentes, que precedentes? Um ensaio sobre a jurisnormação, é inegável a importância e relevância do papel normativo dos tribunais nesse novo modelo. A inconstância da atuação jurisdicional nos tribunais, percebida com a alteração ocasional e por vezes até mesmo casuística de sua jurisprudência, inspirou o legislador de 2015 a concitá-los a manter estável, íntegro e coerente o reiterado entendimento sobre as teses jurídicas debatidas. Artigo 926. Proclama-se, inclusive, a necessidade premente de uniformização da jurisprudência no pressuposto desiderato de manter-se a racionalidade e organicidade do direito. A partir disso, constata-se um autêntico incentivo à atuação criativa dos tribunais, que deverão, segundo os pressupostos estabelecidos nos regimentos, editar enunciados de súmula correspondentes à sua jurisprudência dominante. Parágrafo 1º. O pressuposto ideológico subjacente é claro: garantir que casos iguais recebam dos tribunais similar desfecho, ao menos quanto à questão jurídica incidente. Já nesse ponto, que em si não representa grande novidade, percebe-se o desígnio hibridista de aproximar o chamado direito jurisprudencial aos ideais costumeiros. O parágrafo 2º do artigo 926 assevera que, ao editar enunciado de súmula, deverão os tribunais ater-se às circunstâncias fáticas dos precedentes que motivaram sua criação. Texto de discutível técnica que não prima pela exata compreensão do que seja realmente precedente, tem, no entanto, o mérito de advertir que a atuação dos tribunais não é livre. A consolidação do entendimento jurisprudencial por intermédio de enunciados de súmula há de observar a reiteração na aplicação do direito, muito embora a prática tenha comprovado que nem sempre os tribunais tenham se pautado por esse pressuposto elementar. Ao lado de um sistema de vinculação horizontal, consagra-se agora um sistema forte de vinculação também no plano vertical. Lê-se no artigo 927 que os juízes e tribunais observarão 1. As decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade. 2. Os enunciados de súmula vinculante. 3. Os acórdãos e incidentes de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recurso extraordinário e especial repetitivos. 4. Os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional. 5. A orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados. Atribui-se a esse dispositivo o mérito de garantir uma suposta segurança jurídica sem que se permita a quimera normalmente atribuída a um sistema de vinculação, isto é, o engessamento do direito. Afirma-se no parágrafo 1º que os juízes e os tribunais observarão o disposto no artigo 10 e no artigo 489, parágrafo 1º, quando decidirem com fundamento nesse artigo. Quer-se com isso assegurar que a atividade jurisdicional não se transforme em atividade essencialmente mecânica, em infensa racionalidade do órgão julgador. Diz o parágrafo 1º do artigo 489 que não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que se limite à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida, ou a invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. Proclama-se a compatibilidade desse novo sistema com a atuação volitiva do juiz ainda pela impossibilidade de o órgão julgador limitar-se a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes, nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos. A autonomia judicial repousaria, então, na capacidade intelectiva de o juiz analisar se os seus fundamentos ditos determinantes coincidiriam com aqueles verificados no caso em análise. Se positivo esse exame, cujo resultado não prescindiria de um viés hermenêutico, aplicável, pois, os enunciados vinculantes. Se não, afastada estaria a sua incidência. Nesse último aspecto, tem relevância o inciso 6º, ao afirmar que não se considera fundamentada a decisão que deixe de seguir enunciado de súmula,
jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. De outra quadra, dispõe o parágrafo 2º do artigo 927 que a alteração de tese jurídica adotada em enunciado de súmula ou em julgamento de casos repetitivos poderá ser precedida de audiências públicas e da participação de pessoas, órgãos ou entidades que possam contribuir para a rediscussão da tese. O intento do legislador, nesse ponto, é inequívoco: atribuir ao trabalho jurisdicional um maior coeficiente democrático, que se traduziria na participação direta de pessoas e órgãos com alguma repercussão na tese a ser consolidada. Há, por outro lado, ainda especial atenção ao princípio da segurança jurídica. A ruptura de determinado entendimento, por vezes, é fator de tensão social, na medida em que frustra expectativas legítimas daqueles que, de boa fé, confiavam na manutenção de determinado estado de coisas. Daí a regra contida no parágrafo 3º. Aspas, na hipótese de alteração de jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores ou daquela oriunda de julgamento de casos repetitivos, pode haver modulação dos efeitos da alteração no interesse social e no da segurança jurídica. Fecha aspas. A premissa acima referida ganhou contornos expressos no parágrafo 4º, verbis. A modificação de enunciado de súmula, de jurisprudência pacificada ou de tese adotada em julgamento de casos repetitivos observará a necessidade de fundamentação adequada e específica, considerando os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia. O parágrafo 5º, por sua vez, adverte que os tribunais darão publicidade a seus precedentes, organizando-os por questão jurídica decidida e divulgando-os, preferencialmente na rede mundial de computadores. Mais uma vez, está-se diante de textos que não merecem encômios. Embora os propósitos sejam relevantes, vale dizer, garantir que mais e mais pessoas tenham ciência do que é decidido pelos tribunais, indaga-se: como se dará essa publicidade? As questões fáticas ligadas à ratio decidente também serão publicadas? Será isso realmente possível? Esses, pois, os desafios de uma difícil e certamente traumática compatibilização de sistemas. Finalmente, o artigo 928 esclarece que, para os fins eleitos pelo Código, considera-se julgamento de casos repetitivos a decisão proferida em 1. Incidente de resolução de demandas repetitivas. 2. Recursos especial e extraordinário repetitivos, com a advertência de que o julgamento de casos repetitivos tem por objeto questão de direito material ou processual. Parágrafo único. Texto e narração de Lírio Hoffmann Jr. Chegamos ao fim deste episódio. Até o próximo!